Então vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 32 a 44. Mateus 24, verso 32 até o verso 44. E nós leremos, no decorrer da exposição aqui do estudo, nós leremos os versículos juntos, ok? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela noite que o Senhor nos dá e por, ó Deus, essa noite ser também de estudo na Tua Palavra. Como é bom, Senhor Deus, para o nosso coração encontrarmos em Tua Palavra o que nós precisamos para Te conhecer, para andar segundo a Tua vontade e viver para a glória do Senhor. Por isso mesmo, Pai, mostra ao nosso coração aquilo que o Senhor quer nos ensinar agora. E aplique, ó Deus, aquela porção que o Senhor tem para cada um, no coração de cada um, Senhor. Assim nós pedimos, encarecidamente, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Então, o trecho do Evangelho que nós vamos estudar agora, capítulo 24, do verso 32 ao 44, aliás, até o capítulo 25, verso 46, né? Hoje nós vamos ficar do 32 ao 44, mas até o verso 46 do capítulo 25, então esse trecho, ele é como se fosse um parêntese aberto na narrativa. Nos versículos 32 do capítulo 24 até o capítulo 25, verso 30, nós temos uma série de 4 parábolas, ou melhor, de várias parábolas, né? Não só 4, mas de várias parábolas. Ficou aí, a Sociedade Bíblica colocou aí os títulos, né? Parábola da figueira, parábola do servo mau, parábola das 10 virgens, parábola dos talentos. Mas a bem da verdade, a gente encontra mais parábolas do que 4 aqui. Hoje mesmo nós veremos pelo menos 3 parábolas nesse trecho que nós vamos ler, né? Então, as principais apenas que foram colocadas aqui, mas são várias parábolas referentes à volta do Senhor Jesus, mais especificamente alertando-nos quanto à importância, à vigilância, à fidelidade, à santidade e à mordomia em relação ao dia do Senhor, né? Hoje nós veremos sobre a vigilância. Semana que vem, quando falaremos sobre a parábola do servo bom e do servo mau, a ênfase ali será a fidelidade. Depois, quando falarmos sobre a parábola das 10 virgens, no capítulo 25, a ênfase ali é a santidade de vida, né? A preparação em santidade para o dia do Senhor. E depois, a parábola dos talentos, é uma parábola que fala sobre a mordomia cristã, né? Como nós devemos administrar os talentos que Deus nos dá, como nós devemos administrar aquilo que Deus confia a nós. Então nós veremos nas próximas semanas aí cada uma delas. Fiquemos então com o capítulo 24, verso 32 a 44, onde nós vemos a necessidade de vigiar, a vigilância, ficarmos atentos quanto ao dia do Senhor. Ainda que esteja explícito aqui no verso 32, que nós estamos diante de uma parábola, né? Fala a parábola da figueira, né? O Senhor Jesus fala, né? Esta é apenas uma introdução ao assunto sobre a vigilância que devemos ter em relação à volta do Senhor Jesus. Neste trecho, não temos só a parábola da figueira, mas também há outras figuras que, sendo uma verídica, no caso a figura da história de Noé, né? Jesus faz uma comparação com os dias de Noé, e as outras 2 são fictícias, que retratam possíveis circunstâncias da vida, que é as 2 duplas de trabalhadores, né? Nós temos lá os 2 homens no campo e as 2 mulheres no moinho, e o ladrão. Então são 3 figuras pelo menos que nós veremos, além da figura da figueira que o Senhor Jesus usou, certo? Vamos lá então, todas elas enfatizando aí a necessidade da vigilância. Nós temos que estar vigilantes quanto ao assunto, o dia da volta do Senhor Jesus. Temos que vigiar. Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, os versos 32 e 33. A lição da figueira. Prestem atenção ao que está acontecendo. É uma advertência para nós. Prestem atenção.
Vamos ler juntos? 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Lembre-se que Jesus está com os discípulos no Monte das Oliveiras. Ele está então num lugar onde tem vegetação. Pode ser que ele estava ali olhando para uma figueira? Bem provável. Né? Bem provável que ele esteja até segurando as folhas de uma figueira, não sei. Né? Pode ser que sim. Era um lugar, era um jardim, né? Como se fosse um jardim, ali o Monte das Oliveiras. Né? Então, ele chega e fala para os seus discípulos: aprendei, pois, a parábola da figueira. Né? A palavra parábola, lá no grego, parabolê, significa um símbolo, tipo, figura, que traz uma lição, que traz um ensinamento. Toda parábola que o Senhor Jesus contou, ou toda parábola que a Bíblia registra, nós temos ali uma figura do nosso dia a dia, que traz uma lição para nós, traz um ensinamento para nós. Qual o ensinamento o Senhor Jesus quer nos trazer usando a figura da figueira, né? Não está um trocadilho aqui. A figura da figueira. Qual que é o ensinamento que ele quer nos dar aqui, com essa ilustração? Né? Ele está falando para nós sobre a necessidade de vigiarmos. A figueira, ela, como o Senhor Jesus falou, quando você olha para os ramos da figueira e vê ali os brotos, os ramos novos, tenros, com folhagem nova, você sabe que o verão está se aproximando. Né? E logo após o verão vem o outono, a estação dos frutos. Então, o Senhor Jesus está mostrando para nós o seguinte: da mesma forma que ao olhar para os sinais que uma figueira está dando, indicando que o verão está chegando, da mesma forma você deve olhar para os sinais dos tempos, os quais indicam que a minha vinda, né, a volta do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem está próxima. Né? O verbo aprendei, né, quando ele fala, aprendei, ou seja, observando o que acontece à figueira, eles tinham então uma lição importante para tirar. Na Bíblia, a figueira sempre que é usada no sentido figurado, ela representa o povo de Deus, o povo de Israel. Você pode ver lá em Oséias 9, 10, Lucas 13, 6 a 10, também você vê essa afirmação. Né? A figueira sempre no sentido figurado simboliza o povo de Deus, o povo de Israel. Assim como os ramos novos e tenros, cheios de brotos das figueiras, indicam que o verão está próximo, da mesma forma, o Senhor Jesus diz: quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Né? Mas a que Cristo está se referindo aqui? Que coisas seriam estas que estariam às portas? Referia-se ele ao cumprimento de várias predições, até onde esse cumprimento pode ser testificado pelos seus discípulos. Pois Cristo lhes disse: quando virdes, o que não indica que aqueles discípulos, se não todos, ou alguns deles, viram estes sinais referentes à pergunta que eles fizeram ao Senhor Jesus lá no verso 3, a saber, falsos cristos, guerras, rumores de guerras, períodos de fome, terremotos, e especialmente a pregação do Evangelho, que nós vimos que é o princípio das dores. Né? É só uma correção aí. Não é, ele fala assim, o que não indica que aqueles discípulos, né, o que indica, tira o não, por favor, senão aí atrapalhou o sentido da frase. O que indica que aqueles discípulos viram esses sinais referentes. Lembre-se, lá na pergunta, olha lá comigo de novo, capítulo 24, verso 3. Eles fazem uma indagação ao Senhor Jesus. Senhor, né, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, essa pergunta, como eu já expliquei para vocês no estudos anteriores, a pergunta do versículo 3, ela é fundamental para entendermos o capítulo 24 e o capítulo 25.
Porque toda a resposta, tudo que o Senhor Jesus fala no capítulo 24 e 25, é resposta do versículo 3. Os discípulos pediram para o Senhor Jesus sinais, um sinal da vinda dele. E ele falou assim, eu vou mostrar para vocês os sinais, começando com a pregação do Evangelho a todo o reino. Após a pregação do Evangelho do reino a todas as nações, a pregação do Evangelho a todas as nações, o Evangelho do reino a todas as nações. Começando com a pregação do Evangelho, em seguida virão terremotos, rumores de guerras, períodos de fome, falsos cristos, falsos mestres, né? E aí ele diz, mas isso tudo é o princípio das dores. Só está no começo. Né? Então, quando Jesus fala aqui da figueira e os seus brotos, suas folhagens novas, o Senhor Jesus falou para eles, assim como vocês olham para uma árvore e discernem que estação está se aproximando, da mesma forma vocês têm que olhar para o que está acontecendo ao redor de vocês, para entender o que está acontecendo, e isso em relação à minha vinda. Mas quando ele fala para aqueles discípulos, quando vocês virem, né, aqui está na segunda pessoa do plural, quando virdes, né, quando vocês virem essas coisas acontecendo, né, então veja bem, Jesus não estava falando, nesse momento aqui, ele não estava falando da sua segunda vinda, mas sim da queda de Jerusalém que aconteceria no ano 70. A destruição de Jerusalém que aconteceria no ano 70. Não se esqueça que ele sempre usa esses dois eventos, né, no capítulo 24 e 25, o Senhor Jesus usa esses dois eventos. A destruição de Jerusalém no ano 70, uns 40 anos após essa profecia dele aqui, e depois também ele fala da sua segunda vinda. Então aqui agora, nesse momento, quando ele diz para os discípulos, quando virdes essas coisas, né, sabei que está próximo às portas. Ele está falando aqui da destruição de Jerusalém. Nem todos os discípulos viram a invasão de Jerusalém e a destruição no ano 70. Nem todos. Tiago morreu à espada. Estevão também foi assassinado, foi martirizado pouco tempo depois da ressurreição do Senhor Jesus, da ascensão dele. Então, muitos discípulos não viram. Mas o que Jesus está dizendo? Quando virdes, ele está se referindo aos que estivessem vivos naquele dia. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, né, os sinais, saibam que está para acontecer a invasão de Jerusalém. Né? E também aqui aplicando-se a nós também, né, no que diz respeito à segunda vinda de Cristo. Quando nós virmos essas coisas acontecendo, nós temos que ficar atentos. Agora, desde que Jesus subiu aos céus até hoje, o Evangelho tem sido pregado a todas as nações. Temos visto terremotos, guerras, rumores de guerras, fome, miséria acontecendo. Tudo isso ainda é o começo. Já tem 2000 anos de história, pelo menos. Né? Tudo isso é o começo. Vai piorar, a situação vai ficar mais difícil ainda. Vai ficar mais difícil ainda para a gente. Né? Nós já estamos vivendo esse momento da história. Nós já estamos nele. E a tendência é que ele ficará cada vez mais difícil. Então, olhemos as coisas ao nosso redor e tenhamos discernimento do que está acontecendo. Né? E a base da profecia do Senhor Jesus é a palavra de Cristo. A palavra dele, é o que ele diz, é o que vai acontecer. Versos 34 e 35, vamos juntos? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Né? Aqueles que interpretam essa passagem apenas em relação à volta de Cristo, esbarram nesses dois versículos. Né? Esses dois versículos mostram para a gente que Cristo não estava falando somente da segunda vinda dele, ele estava falando de um outro evento também. Esse outro evento, nós já sabemos, é a invasão de Jerusalém.
solenemente, né, isso que quer dizer a palavra em verdade vos digo, né, solenemente, Cristo prometeu que não aquela, tira esse não aí, hoje eu estava cheio dos não, que aquela geração presenciaria o acontecimento de tudo aquilo. Olha o que ele diz, ele fala assim, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Como eu disse, muitos discípulos já tinham morrido quando aconteceu a invasão de Jerusalém, mas a maioria deles ainda estava vivo. Aquela geração ainda estava viva. A geração que enfrentou a destruição de Jerusalém era essa geração aqui, né? A argumentação de que esta geração se refere a todos os crentes e a toda a humanidade, ou ainda os que estiverem vivos no dia da volta do Senhor Jesus, não tem consistência. Não tem qualquer consistência aqui, por estar em desarmonia com o contexto. A menos que a gente interprete este texto exclusivamente em referência à segunda vinda de Cristo. Mas como eu disse, isso é um erro. Porque o texto aqui não está falando somente da vinda de Cristo. Ainda que seja este o assunto principal. Mas não é só da vinda de Cristo que esse texto está tratando. O Senhor Jesus está tratando também da invasão de Jerusalém. Ok? Porém, entendemos que a referência aqui àqueles discípulos, e nem todos, é claro, como eu disse, Tiago, Estevão já haviam morrido. E toda a população de Jerusalém, que estando viva, presenciaria a destruição de Jerusalém, da cidade, no ano 70 depois de Cristo. Então estamos falando aqui agora da destruição de Jerusalém no ano 70. Né? A partir do verso 37 em diante, o Senhor Jesus vai falar sobre a segunda vinda dele. Sim, irmã? Ainda estava, justamente, né? Jerusalém ainda não havia sido invadida e nem destruída. Né? A primeira carta de Paulo, se eu não me engano, se não me falha a memória, Gálatas, foi escrita por volta do ano 49, 50 depois de Cristo. A última carta, ou as últimas cartas que Paulo escreveu foram 2 Timóteo, e pelo menos 2 Timóteo, se não é a última, é uma das últimas. Ele tinha já, estava ali no ano 65, mais ou menos, 64, 65 depois de Cristo. Uns 5 anos antes da destruição de Jerusalém. Né? Me fugiu a memória que agora eu não tenho informação, pelo menos de cabeça, se Paulo estava vivo no ano 70. Eu creio que não. Eu creio que Paulo já tinha sido martirizado. Eu creio que Paulo já tinha sido martirizado. Mas João estava vivo. João morreu com 90, quase 100 anos. Né? Ele escreve o Apocalipse por volta do ano 90, 95. Então, João estava bem, ainda estava, não estava bem velho, né? Estava começando a terceira idade para João. Né? Mas ele vivenciou tudo isso aqui, certamente. Né? Quando Jesus diz, porém as minhas palavras não passarão, isso aqui nós devemos dar atenção especial, porque elas enfatizam a soberania de Deus sobre os eventos. Né? Deus é quem determina as coisas que acontecem, Deus está no controle de tudo. Né? E também aqui elas evidenciam a divindade de Cristo, mostrando que quando ele fala, é o próprio Deus falando. É o próprio Deus falando, porque Jesus é Deus. Né? Ok? Vamos em frente? Verso 36 a 44. A necessidade de estar preparado para aquele dia. Vamos lá, verso 36 a 44. Leamos. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Porque assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e o não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então
dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Porquanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora que a gente menos esperar, ele estará voltando. No verso 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Os eventos precedentes à volta de Cristo já foram descritos aqui. Nós já vimos guerras, rumores de guerras, terremotos, etc. Mas o exato momento da sua volta não nos foi revelado. Cristo afirmou que nem os anjos dos céus, em todo o seu relacionamento santo com Deus, sabem quando será esse dia. Até aqui não nos causa espanto, porque os anjos são criaturas de Deus. Mas quando Jesus diz, nem o Filho, referindo-se a si mesmo, nem o Filho sabe quando será, então temos aqui uma questão a ser resolvida. E aí? Se Jesus é Deus, como é que ele não sabe a mente de Deus? Então nós precisamos lembrar o seguinte: quando foi que Jesus disse isso? Sim. Não podemos nos esquecer que a encarnação, ela não fez Jesus menos Deus. Ele continuou Deus. Mas ela o fez também homem. E no seu estado de humano, na sua condição humana, ele tinha limitações. Ele tinha sono, ele tinha fome, tinha sede, cansaço, dor. E aqui então nós vamos separar então o Jesus humano do Jesus divino? Não, de jeito nenhum. Porque é inseparável. Tão inseparáveis são as duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a humana, que hoje lá no céu ele é Deus homem. Eu sei que eu estou trabalhando mistérios aqui que você não entende. Mas não se assuste não, eu também não entendo. Eu também não entendo. Mas só podemos entender essa fala do Senhor Jesus, nem o Filho de Deus sabe quando será, se partirmos por essa direção. Jesus aqui, na sua limitação como homem, e de alguma forma a limitação humana o afetou, não no sentido dele não ter poder, até mesmo porque humano que ele era, ele também mandou o mar se calar, fez milagres, ressuscitou mortos. O que nós vemos é que as duas naturezas de Jesus, elas coexistem perfeitamente. Elas estão juntas ali perfeitamente. E lembre-se, Jesus não é meio Deus e meio homem, ele é 100% Deus e 100% homem. Então aqui, nós ouvimos a natureza humana de Jesus dizendo, nem o Filho do Homem sabe. Mas é a natureza divina, não sabia? Pois é, e aí? Nesse ponto, eu dou mais um passo. E afirmo que Jesus não usurpou a glória do Pai. Porque esse dia, só Deus sabe, porque é para a glória de Deus. Está reservado para a glória do Pai. E Jesus não usurpou. E quando nós lemos lá em Filipenses, capítulos 2,
a partir do versículo 5, abra sua Bíblia comigo lá, Filipenses 2, 5, o apóstolo Paulo fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Está todo mundo junto comigo aí? Filipenses 2, 5, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Opa, peraí, vamos entender isso aqui melhor. Subsistir significa existir na mesma condição. Eu subsisto com você. Ou seja, nós somos humanos. As mesmas necessidades que você tem, eu tenho. Nós compartilhamos as mesmas mazelas, necessidades, dificuldades, alegrias. Nós subsistimos, ou existimos, coexistimos, né? Jesus subsistindo ou existindo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele não falou assim: Deus, Pai, eu sou Deus igual ao Senhor. Eu tenho a mesma autoridade que o Senhor. Se o Senhor quer salvar pecadores, manda outra pessoa, mas eu não vou. Se o Senhor quer ir, vá ao Senhor. Porque eu também sou Deus igual ao Senhor. Ele sendo igual ao Pai, ele não julgou como usurpação isso. Ele não se aferrou a isso, ele não se agarrou a isso e disse assim: olha, eu sou igual ao Senhor, eu não vou fazer isso não. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Mas o que ele fez? Antes, aí nós temos um advérbio aí que mostra antítese, né? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Veja bem, já nos tempos dos apóstolos, lá, ou pós-apostólicos, lá no segundo século, final do primeiro século, segundo século, já havia hereges dizendo o seguinte, que Jesus, ele não era humano, ele parecia ser humano. O nome dessa seita é docetismo. Eles não faziam doce não, tá? Porque docetismo vem do grego dokel, que significa parecer. E com base em que eles diziam isso? Com base nesse versículo. Assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Viu só, Jesus não se tornou homem, ele se tornou em semelhança de homem. Ele parecia ser humano, mas não era. Só que, se você olhar com atenção, a mesma forma que Paulo fala de Jesus como homem, ele fala dele como Deus. Ele fala assim, tornando-se, antes um pouquinho, assumindo a forma de servo, mas antes ele fala lá no verso 6, subsistindo em forma de forma de Deus, forma de servo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que Jesus tanto era Deus quanto era homem. Né? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. E aí Deus o exaltou, sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, é importante nós observarmos aqui, que o Senhor Jesus, como homem, ele era igual a Deus, porque ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus. Acontece que na sua existência como Deus, ele também passou a existir como homem. E as duas naturezas, a divina e a humana, elas são perfeitamente, elas se comunicam perfeitamente no ser de Jesus. E não há, em momento algum, um conflito entre elas. São mistérios do mediador, são mistérios do Redentor, que nós jamais entenderemos.
mas a Bíblia nos mostra que é assim, né? Agora, Jesus, sendo igual ao Pai, tendo a mesma autoridade do Pai, ele não rouba para si algo que ele sabia que devia ser acreditado somente à glória do Pai. E aí, me vêm os adventistas no ano 1848. Adventistas não, o fundador deles, 1843, desculpa. Vem o Joseph Smith. É o Smith? Não, esse é da Testemunho de Jeová. Eu sempre confundo. Sempre troco os hereges ali, são muito parecidos. Aí ele vem e fala que Jesus Cristo ia voltar no ano 1843. Não deu certo, errou as contas. Aí ele refez as contas, Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Não voltou também. Aí a Ellen White veio com a historinha de que, não, ele entendeu, ele de fato entendeu que haverá houve algo muito importante nesse dia, mas só que ele não entendeu o que era. Por isso que ele falou que era a volta de Jesus. Mas não foi a volta de Jesus. O que aconteceu foi o juízo investigativo. Jesus, ele entrou no Santo dos Santos, abriu o livro da vida e lá ele viu quem estava guardando o sétimo dia e quem não estava guardando. Os que estavam guardando estão salvos. Os que não estão guardando, ele condenou, né? Mandou para condenação. E aí vai essa lorota toda, né? E segundo a Ellen White, Jesus Cristo completa a obra de salvação no dia 22 de outubro de 1844. Né? E aí temos depois, em 1914, mais uma tentativa, né? Mais um erro, né? De marcar a volta do Senhor Jesus. Mas não foram só os adventistas que fizeram isso. Aliás, para nossa tristeza, até o próprio Lutero fez isso. Né? Lutero, ele cria que estava acontecendo algo tão maravilhoso ali nos seus dias, que ele falou, só pode culminar com a volta do Senhor Jesus. Então ele cria que o Senhor Jesus ia voltar naqueles dias. Né? Ia fechar com chave de ouro tudo o que estava acontecendo. Né? Mas não foi. Né? Não. É Joseph Smith, sim, dos adventistas. Dos Mormons, tá certo, verdade. TJ Rutherford. Sim. Para nossa tristeza, muitos deles eram presbiterianos, viu? Eu sempre falo que um péssimo presbiteriano dá um bom herege. Vamos em frente. Os versículos seguintes, eles apresentam a necessidade de estarmos sempre alertas. Primeiro, Cristo fala sobre a necessidade de estar vigilante e atento em relação à sua volta. E para isso toma o exemplo dos dias de Noé. Ele diz assim lá no versículo 37. Né? Pois, assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Né? Nos dias de Noé, quando ele construía a arca por ordem de Deus, Noé, né, o pregador da justiça, como diz Pedro na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 5, ele advertia a todos quanto ao iminente juízo que viria através do dilúvio. O Noé está louco, vai cair água do céu. Lembre-se que até então não chovia. Foi a partir do dilúvio que começou a chover. Até o dilúvio era um forte orvalho que subia da terra todas as madrugadas e regava o solo. Né? Aliás, esse é um dos motivos porque também eles viviam muitos e muitos anos, bem diferente dos nossos dias. A umidade relativa do ar completamente diferente, as condições climáticas completamente diferentes das de hoje. Mas é claro, eles passaram a viver menos porque Deus determinou. Né? Deus determinou que assim fosse. Né? Então, eles acharam absurdo aquilo, né? A água cair do céu. Noé está louco. Né? E a cada dia
a cada ano que se passava, o povo via a arca sendo construída e cada vez mais completa. Enquanto isso, o que eles faziam? Comiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, com sua família, né, a esposa, filhos e noras, ao todo 8 pessoas, contando Noé, e lá ficando por 7 dias. Não foi de imediato, não. Depois que entrou a bicharada toda ali na arca, entrou Noé e a sua família, eles ficaram 7 dias fechados. Deus veio e fechou a porta por fora. Não havia qualquer possibilidade de Noé sair dali antes do tempo de Deus. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Jesus fala isso em Apocalipse, a porta que ele abre, ninguém fecha. Deus fechou a arca e então ficaram 7 dias. Estavam tão distraídos em seus afazeres que o Senhor Jesus disse que eles não o perceberam. Eles não perceberam que Noé fez tudo aquilo. Né? Colocou os bichos na arca, a família, tudo. Não perceberam. Estavam tão distraídos. Não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Só deram conta quando o aguaceiro começou a vir do céu. E a Bíblia diz que as fontes da terra se romperam. E houve uma inundação total. Tudo ficou inundado. Né? Não creram na pregação de Noé. Tivessem crido, saberiam que estava próximo o dilúvio. Ao verem Noé entrando na arca, os animais entrando na arca, eles iam dizer, meu Deus, alguma coisa está acontecendo, e vai acontecer o dilúvio. Né? Se eles tivessem crido em Noé, mas ninguém creu. Né? A dupla afirmação que Cristo faz no verso 37 e 39, né? Também será a vinda do Filho do Homem, no verso 37 e no verso 39. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mostra a necessidade que temos de estar sempre alertas. Comer, beber, casar, cuidar dos negócios da vida. Dos negócios, faltou um S ali. Dos negócios da vida. Não são coisas erradas. Não tem erro nenhum nisso, não é pecado nenhum você comer, beber, casar, cuidar dos seus afazeres, não tem nada de errado nisso. Né? Nada há de errado com essas coisas em si mesmas. Aliás, é através delas que glorificamos a Deus. Em 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Então, nós glorificamos a Deus nas coisas simples. Né? Sábado, no Autoconfrontação, falamos sobre isso. As atividades espirituais que nós temos. O que são as atividades espirituais? São essas do dia a dia. A gente acha que espiritual é isso que nós estamos fazendo aqui agora. E não deixa de ser. Ou domingo à noite. Ou o nosso devocional em casa. Não, irmãos. Não só isso. Isso aí é algo especial. Mas espiritual na vida do crente é tudo que ele faz. Todas as coisas. Porque todas as coisas que nós fazemos, devemos fazer com o propósito de glorificar a Deus. Né? Então essas coisas em si mesmo não tem problema nenhum. O perigo está em fazer destas coisas o foco da nossa vida. E deixarmos de lado o que é mais importante. Né? O reino de Deus. Assim como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá na vinda do Filho do Homem. Tal como uma enxurrada, esse é o significado básico do termo dilúvio. Tanto é que aqui no versículo 39 não aparece a palavra dilúvio no grego, aparece a palavra cataclismos, de onde vem a nossa palavra cataclismo. Né? Então, a transliteração da palavra cataclismo. Os arrastou para a destruição, não deixando um só para trás. Da mesma forma será na vinda de Cristo. E nenhum só ficará para trás. Deus primeiramente vai separar os dele e depois os demais serão arrastados para a destruição. Né? Tenha isso em mente quando nós formos aqui para os versos 41 em diante. Tá?
Não, lá a palavra que aparece é cataclismos. Né? Cataclismos, de onde vem a nossa palavra cataclismo. Mas, como eu estava falando de Noé, então a referência é ao dilúvio. Né? Porque foi esse o cataclismo que aconteceu nos dias de Noé. Ok? Aqueles que estiverem atentos aos sinais firmados na palavra de Deus, não serão pegos de surpresa. Mas os demais que passam as suas vidas no seu egoísmo e materialismo, zombando da palavra de Deus, estes haverão de ser pegos de surpresa. E que terrível surpresa. Né? Então agora os versos 40 e 41, Cristo emprega a figura de duas duplas de trabalhadores. Primeiro ele fala dos dois no campo. Né? Dois estarão no campo. Ele não fala que são dois trabalhadores, a gente que deduz, né? Mas dois o quê? Dois adolescentes, dois jovens, dois adultos. É uma dupla. Estarão dois lá no campo, trabalhando, com certeza. Né? Um será tomado e deixado o outro. E também ele usa a figura de duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. A interpretação que utiliza esses versículos para falar do arrebatamento secreto, ou da vinda de Cristo em duas etapas, ela é equivocada. Pois não temos base bíblica alguma para falar de arrebatamento secreto. Já falei para vocês, já mostrei isso para vocês em outros dias. Né? Não temos. Arrebatamento não significa tirar secretamente. Arrebatar significa arrancar com força. E é justamente essa ideia aqui, é ser arrancados, serem retirados. Né? Além, né, de não termos base bíblica para um arrebatamento secreto, como é pregado, especialmente pelos dispensacionalistas, além disso, nesses versículos, a ênfase está na imprevisibilidade do evento por meio da separação repentina. A ideia que Cristo está falando aqui, mostrando para nós, é que na vinda dele é algo repentino. Né? Não perca isso de vista. Por isso que temos que estar sempre vigilantes. E ao falar aqui de dois no campo, um será tirado, o outro será deixado, depois duas estão no moinho, uma será deixada e a outra será retirada. A ideia é justamente mostrar para nós aqui que você pode estar perto de um crente. Se você não for crente, você não vai ser salvo. Né? Se você não for crente em Cristo Jesus, você não será salvo. Você pode conviver com um crente. Você pode trabalhar com um crente. Você pode ser casado com um crente, mas se você não for crente, você não vai ser salvo. Não, não adianta. Não. Deus tem filho. Deus tem filho, ele não tem neto. Deus tem filho, não tem nora, não tem sogra, não tem genro, sogro. Ele tem filho. Ou você é filho, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem bisnetos de Deus, tataranetos, não, filhos. É um relacionamento direto, né? Sim. Sim. Pois é. E aí que é o mais cabuloso nessa interpretação, é o seguinte, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo será retirado nesses dias. Como é que há a conversão sem o Espírito Santo? Pois é. Você tá vendo como que você pode falar a besteira que você quiser falar. Mas entenda que os desdobramentos disso que você está afirmando pode te levar para outro rumo. A Bíblia... Você está embasado no quê? Está firmado no quê? Então, cuidado, irmãos. Cuidado. Né? Salvação pelas obras. Né? Cuidado, irmãos. Isso é muito sério. Quando se fala de escatologia, ou quando se fala aí sobre a volta de Cristo, nós temos, eu estou seriamente tendencioso a estudar com vocês, quando terminarmos Mateus, estudar Apocalipse. Estou seriamente inclinado a estudar Apocalipse com vocês nas quartas-feiras.
Quando nós estudamos escatologia, nós temos as seguintes linhas teológicas. Nós temos, quando se fala do milênio, né, você tem os amilenistas, o A ali significa não, né, não milênio, os amilenistas, os pós-milenistas, os pré-milenistas. Mormente, os pré-milenistas, eles estão juntos com os dispensacionalistas. Né? Nem sempre, eles diferem em alguns pontos ali e tal, mas são muito parecidos, assim como o pós-milenismo e o amilenismo também são muito parecidos em muitos pontos. Né? Eu, por definição, depois de estudar muito sobre o assunto, me desdobrar muito sobre o assunto, eu fiquei com o amilenismo. Né? O amilenismo, é isso que eu estou mostrando para vocês aqui em Mateus, é o amilenismo. Eu não creio num arrebatamento secreto, eu creio no arrebatamento, mas não secreto. Eu creio, quando falo amilenismo, esse nome amilenista, ele não faz jus ao que eu creio. Porque eu creio no milênio. Mas o milênio que eu creio não é um milênio literal, como creem os pré-milenistas. Eles creem que são 1000 anos mesmo do reinado de Cristo. Depois desses 1000 anos do reinado de Cristo, aí ele vai deixar 7 anos de tribulação, 7 anos exatos de tribulação, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí a coisa fica feia, aí Jesus volta de novo e pega os que ficaram para trás e se converteram nesse período. Como? Se eles não têm o Espírito Santo. Como? Se eles serão salvos, senão pelo sacrifício de Jesus. Então, mas eu fico com o amilenismo, não porque o amilenismo ele me dá todas as respostas, não, porque tem respostas que ele não me dá também. Tem respostas que o amilenismo não me dá. E eu sou franco em dizer. Vai ter coisas que eu vou chegar para vocês e dizer, olha, eu não sei lhe dizer. Para não afirmar tal coisa, eu prefiro dizer que eu não sei. Que eu vou afirmar uma coisa que é um absurdo. Que vai destoar completamente do que eu ensino. E do que eu creio. Então, para não afirmar algo que eu não creio, então, só para te dar uma resposta, então, eu não sei. Por quê? Porque o amilenismo ele não me dá todas as respostas. Mas, de longe, ele responde mais do que todos os outros. Aquele ali, se só tiver uma lareira na sua casa, uma churrasqueira, para acender fogo é uma maravilha. Né? Fizeram filme, né? Deixados para trás. Já começa errado pelo nome, só não deixa nada para frente, só deixa para trás mesmo. Né? Já começa errado pelo nome, mas tudo bem, deixa quieto. Vamos em frente. Mas, então, irmãos, agora, se você faz pastor, mas eu estudei e eu sou pré-milenista, irmão. Você não vai ser disciplinado, vai ser expulso da igreja por causa disso. Não, irmão, então você tem que ir embora. Não, de jeito nenhum. Não vejo. Embora eu de todo coração gostaria que você fosse amilenista, mas esse não é o problema, esse não é o X da questão. No céu nós vamos encontrar pré-milenista, amilenista, pós-milenista, dispensacionalista, nós vamos encontrar essa turma toda lá no céu. Se vamos discutir esses assuntos, eu acho que não vai ser mais preciso, né? Graças a Deus, né? Não vai ser mais preciso. Mas nós vamos estar tudo lá, porque não é isso que salva a gente. Né? Agora, eu não vou seguir nessa direção aí justamente por isso. Como é que eu vou crer numa era onde o Espírito Santo não está presente para converter corações? Aí eu fico um pé atrás. Você vai encontrar reformados para valer mesmo, pós-milenistas, né? Durante uma boa época, uma boa parte da história da igreja reformada, você vê o pós-milenismo. O pós-milenismo é o que mais tinha adeptos. O pós-milenismo entrou em crise, especialmente com as guerras mundiais. Porque a proposta do pós-milenismo é bonita, é linda. Quanto mais pregarmos o Evangelho, mais o mundo será transformado pelo Evangelho, e assim, então, será um mundo de paz. Eu creio que o poder do Evangelho chega a esse ponto, não tem dúvida disso. Mas eu sei que isso acontece na vida dos que são salvos. Essa transformação é na vida dos que são salvos. Essa transformação é prometida para o mundo todo. Aí seria melhor você conversar com o Gilmar, o nosso irmão Gilmar, ele é pós-milenista. Conversa com o Gilmar, ele vai te dar uma aula de pós-milenismo. Aí depois você vem conversar comigo e eu vou...
brincando. Mas o pós-milenismo, não vejo tanta dificuldade. Com o pós-milenismo, não vejo mesmo. Né? Eu tenho dificuldade com o dispensacionalismo, esse eu tenho. Apesar de eu ter ali grandes irmãos em Cristo, servos de Deus, tementes a Deus, exemplos de vida para mim. Né? Mas com o dispensacionalismo eu tenho dificuldade por essas questões que foram levantadas aqui. Né? Vamos lá, estou encerrando. Os dispensacionalistas e pré-milenistas, geralmente eles pegam esse verbo, aí no versículo 40, será tomado, aí o verso 41, será tomada, né, o verbo tomar, aí, né, que está no particípio, né, será tomado, e traduzem como levar. De fato, lá no texto grego, a palavra que aparece para será tomado, e lá no verso 39, fala sobre levou a todos, né, falando do dilúvio, né, o verbo levar ali. De fato, essas palavras lá no grego podem ser traduzidas como levar para cima ou levar com, né, mas são dois verbos diferentes. Um é o verbo hairo e o outro é o verbo paralambano, que significa levar com, ou e o hairo significa levar para cima. Né? Ambos são levar, faz sentido. Aí os dispensacionalistas geralmente pegam para dizer, viu só, o significado aqui é que eles serão levados, e serão levados para julgamento, ou serão levados para salvação. Não, não vamos aqui nos deter nesses detalhes. Apenas nós ressaltamos aqui que quando Cristo fala que um vai ser tomado e o outro vai ficar, a ideia ali é tanto de algo repentino acontecendo, eles estão trabalhando, estão seguindo a vida deles ali, como nos dias de Noé, né? Não se esqueça lá do verso 39, assim como nos dias de Noé, eles estão ali seguindo a vida deles, trabalhando e tudo mais, tal, e de repente acontecerá o juízo, e um vai ser separado do outro. Em momento algum aqui é dito que o que ficou não viu quando o outro foi retirado. E ficou ali procurando, como lá no filme, né? Ué, só está a roupa dele aqui. Em momento algum está dizendo isso. Em momento algum Cristo disse isso. Ele simplesmente está dizendo o seguinte, serão separados um do outro. E Cristo várias vezes falou isso. Falou das ovelhas sendo separadas dos bodes, o joio sendo separado do trigo. Né? Essa figura é muito recorrente nos ensinos de Jesus. E aqui o Senhor Jesus fala que um será retirado, será recolhido, como nós vemos lá no verso 31, reunirão, os anjos reunirão os escolhidos de Deus, na presença de Jesus, e os que ficarão para serem condenados, para serem lançados na condenação. Assim como Noé, que foi recolhido na arca por Deus. É maravilhoso isso, a gente vê como que a Bíblia se encaixa, né? Assim como Deus, em Cristo Jesus, através dos anjos, recolherá os crentes nesse dia, é uma ação de Deus, da mesma forma foi lá com Noé. Foi Deus que fez aqueles bichos todos entrar na arca. Mas como que aqueles bichos entraram na arca? Gente, para Deus é a coisa mais fácil do mundo. Além do que, era mais provável que Noé tenha levado muitos deles filhotinhos, né? Era mais fácil levar um filhotinho de leão do que levar um leão inteiro, grandão, né? Mas não nos esqueçamos que Deus estava ali cuidando de Noé e levando. E foi Deus que fechou a arca. Né? Você nunca tinha pensado nisso, né? De levar o filhotinho. Sim. Mas não é muito mais fácil tratar de um leãozinho? Na Bíblia não fala que ele levou leões grandes. Sim. O mesmo trabalho daria dele lá correr atrás de filhotinho no meio do mato e tal. Deus trouxe os animais ali. Não tenha dúvida disso. É obra de Deus. Mas facilitaria muito mais você cuidar de um filhotinho do que de um leão grande, né? Quanta carne que um leão consumiria, né? Então vamos lá. Mas durante
tudo isso foi obra de Deus. Deus salvando. Da mesma forma será no dia da volta do Senhor Jesus. Deus trará, né, ali os seus anjos e eles recolherão os filhos de Deus. E isso com abrir e fechar de olhos. Né? Mas os ímpios verão a volta do Senhor Jesus. Aqui o texto não está dizendo que um não vai ver o outro ser retirado. Aqui está simplesmente dizendo, um vai ser tomado e o outro vai ser deixado. Tá? Vamos em frente. A lição, portanto, é clara. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O verbo vigiar aqui, no grego, é o verbo gregorel, de onde vem o nome próprio Gregório, que significa o vigilante. Né? Aí quando nasceu o filho seus aí, põe o nome de Gregório, ou vigilante, ó. Nome bonito, né? Aí se você acha que Gregório não é bonito, põe Gregory, pronto. Oi? Sim, há vários, né? Tem acho que me lembro pelo menos dois Gregórios, né? Ou vigilante. Nome bonito aí. Aqui aponta não só para um estado mental alerta, mas, antes de tudo, para um viver santo e reto diante de Deus. Nós veremos isso semana que vem, no capítulo 25, de 1 a 12, ok? Semana que vem não, daqui 2 semanas. O Senhor Jesus continua enfatizando o aspecto repentino da sua volta. Mas considerar isso, né? Prestem atenção a isso, levem isso em consideração. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Né? Em 1 Tessalonicenses 5, 2 a 4, 2 Pedro 3, 10, Apocalipse 3, 3 e 16, 15, nós encontramos novamente aí a ênfase no aspecto repentino da vinda do Senhor e a necessidade de estar alerta, aí usando a figura do ladrão noturno, né? Assim como o ladrão vem à noite, né, e não avisa quando vem. Hoje até que eles estão bem ousados, né? Tem ladrão até que avisa, né, que a hora que ele vai atacar. Né? Um deles, por exemplo, avisa que é no mês de março e mês de abril você tem que fazer a declaração do imposto de renda. Né? O ficarmos apercebidos, né, onde Jesus fala ali no verso 44, ficai também vós apercebidos. Mais uma vez enfatiza a vigilância e a prontidão o tempo todo quanto à volta do Senhor Jesus. Então não é só vigiar um pouquinho e se descuidar. É vigiar o tempo todo. Mas o que significa esse vigiar o tempo todo? Aplicação prática para nós aí. É importante enfatizarmos que aqueles que estão em Cristo, isto é, foram salvos por Ele, não precisam temer o dia da sua vinda, pois estão guardados no seu amor. Vamos ler esse texto, 1 João 4, 17 e 18. 1 João 4, 17 e 18. Vamos ler lá? Aí o namorado manda uma cartinha para a namorada ou para a noiva com o versículo 18, dizendo assim, né? Está chegando a hora do casamento e ele vê que ela está nervosa, está apreensiva. Aí ele manda uma cartinha para ela assim, querida, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Né? Não fique com medo, querida, vai dar tudo certo. O texto não está falando isso não. O texto aqui não é romântico, não é texto de romance, não. Aliás, a Bíblia não deve ser usada dessa forma. Né? No verso 17 fica claro para nós. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor de Deus. Não que o amor de Deus seja imperfeito, mas em nosso coração ele tem começo, meio e fim. Ele começa e se desenvolve. É nesse sentido que Paulo fala de aperfeiçoado, completado, né? Chegando ao propósito dele. Né? Essa é a ideia. E nisto é em nós aperfeiçoado o amor de Deus, para que,
no dia do juízo, que é o dia da volta do Senhor Jesus, mantenhamos confiança. Confiança em quê? Em quem? Em Deus. Confiança de que nós não precisamos ter medo desse dia. Por quê? Pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. O amor de Deus em nossa vida nos torna parecidos com Cristo Jesus. Romanos 8, 28 e 29. Nos torna parecidos com o Senhor Jesus. Molda o nosso caráter conforme o caráter de Jesus. E assim nós somos como Jesus nesse mundo. Devemos ser como Jesus. Em outras palavras, andando em santidade de vida, andando em vida que agrada ao Senhor. Aí agora o verso 18 faz sentido, né? No amor de Deus não existe medo. Quem está no amor de Deus não precisa sentir medo. Do dia do Senhor, do dia da vinda do Senhor Jesus. É esse medo aqui que está em questão. Você está andando na rua, de repente vê um pitbull babando na sua direção. Eu estou no amor de Deus, eu não tenho medo. Meu irmão, corre. Corre muito. Se esconda, suba numa árvore. Arruma um pedaço de pau, porque o bicho vai te pegar. E não é porque Deus não te ama, não. Não é porque Deus não te ama, não. Mas por favor, né? Tenha medo de um pitbull bravo. Né? Vai atravessar a rua, olha os dois lados. Olha o farol. Né? Não dá de doido não atravessar na rua sem olhar o que está acontecendo, não. Senão você vai ser atropelado. Não, mas eu não tenho medo. Não, você pode não ter medo de morrer, mas... E não deve ter mesmo. Porém, tome cuidado, né? Não é nesse sentido aqui que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que no amor não existe medo. No amor de Deus em nosso coração não há espaço para o medo. Por quê? Porque nós estamos guardados no amor de Deus. Agora, o que significa isso na prática? Aqueles que estão guardados no amor de Cristo respondem a Ele também com amor. No verso 19 aqui do capítulo 4 de João, 1 João diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O meu amor por Cristo é resposta ao amor dele por mim. Porque Ele me amou, agora eu tenho condições de responder em amor. Amando a Cristo. E eu respondo a Cristo. Né? Isso também significa obediência, santidade de vida e vigilância, que é o assunto nosso aqui hoje. As quais são provas indeléveis de que tais pessoas são realmente salvas. Não quer dizer que você, mas eu recebi a Cristo como Senhor. Pastor, mas ainda eu tenho medo do dia do juízo. Então está na hora de você crescer, porque Deus derramou o amor dele no seu coração para você não ter mais medo do dia do juízo. Ele derramou o amor dele em seu coração para que você, ao pensar no dia da volta do Senhor Jesus, no dia do juízo, o seu coração esteja em paz. Você pode até ser crente, mas está precisando crescer. Está precisando amadurecer. Precisando ver aperfeiçoado o amor de Deus em seu coração. Ou seja, sendo completado a cada dia. Construído a cada dia no seu coração. Empenhe-se nisso, ok? Para a nossa reflexão aí. Se Jesus voltar agora, você será pego de surpresa? Tem até uma... Eu sempre pergunto, né? Se Jesus voltar agora, quem fica feliz? Levanta a mão. Eu não fico feliz, não, irmão. Eu vou feliz. Eu não fico, não. Eu não fico, não. Eu vou feliz. Ok? Deus abençoe a todos.